Alguns medicamentos tarja preta utilizados para dormir podem causar problema no fígado, levando até mesmo a uma cirrose. Essa, inclusive, foi uma dúvida de um inscrito aqui no canal que deixou esse comentário ali perguntando sobre o assunto. E eu resolvi gravar esse vídeo para responder quais são os medicamentos tarja preta utilizados para dormir que podem causar problemas no fígado. Não só a cirrose, que já é uma complicação muito grave, como outros problemas, aumento das enzimas hepáticas, hepatite medicamentosa, esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado. Então tem uns medicamentos aí muito usados, muito conhecidos, que podem causar esse problema. Então fica ligado que no vídeo eu vou explicar tudo sobre o assunto. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, eu falo sobre saúde aqui na internet há mais de 10 anos. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo, é muito simples, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, ativa o sininho de notificações. Dessa forma o YouTube talvez te informe quando eu postar vídeo novo, né? Porque muitas vezes a gente faz tudo isso e o YouTube nunca mais entrega vídeo nenhum. Então, faz tudo isso que talvez a plataforma vá te ajudar. E não esquece também, compartilhar esse vídeo. Muito importante você compartilhar, clicar no botão compartilhar, mandar ali para sua família, para alguém ali que você se interessa em tentar ajudar com informações sobre saúde. Antes da gente falar todos os medicamentos ali, tarja preta, utilizados para dormir, que podem afetar o nosso fígado, eu quero que vocês entendam primeiro uma coisa, ó. Por que esses medicamentos podem afetar o fígado? Primeiro, a maior parte dos medicamentos que afetam o fígado, ou é porque eles são metabolizados no fígado, ou seja, você vai lá, toma o comprimido vai para o seu estômago, depois para no seu intestino. Do seu intestino ele é absorvido para dentro do seu sangue. Do sangue ele vai passar no fígado, porque tudo que a gente absorve no intestino tem que passar no fígado, porque o fígado ele é responsável de avaliar o que foi absorvido dentro do intestino e ele vai tentar metabolizar algumas substâncias. Quando ele metaboliza os remédios, na maioria das vezes ele vai tentar destruir uma porcentagem desse remédio, para o remédio já ser eliminado e não funcionar mais no corpo. Esse metabolismo dos medicamentos depois vão continuar acontecendo. Então, enquanto você está tomando remédio durante o seu tratamento, o remédio ele vai estar no seu sangue, ele vai estar agindo, principalmente ali durante a noite, ele vai estar agindo ali durante a noite. E aí o que vai acontecer? Esse remédio vai estar passando no seu fígado várias vezes. Cada vez que passa, o seu fígado ele pode metabolizar isso aí. Ou o remédio também pode machucar o seu fígado, porque ele é um remédio hepatotóxico, ou seja, é um remédio que naturalmente, quando chega dentro do fígado, ele vai causar inflamação do fígado, ele vai causar aumento excessivo das enzimas hepáticas, que é o famoso TGO e TGP, que são enzimas que normalmente são muito liberadas para o sangue quando o fígado está machucado. É tipo um chamado de socorro. Se o fígado está inflamado, ele começa a liberar enzima. Ele fala, ó, tô liberando enzima, e aí você faz exame de sangue, as enzimas estão lá em cima. Isso já te ajuda, né? Ajuda o médico a falar, opa, fígado inflamado, vamos ver o que está acontecendo aqui, porque o TGO e o TGP estão lá em cima. TGO e TGP tem outro nome, também é chamado de AST e ALT, tá bom? Tem outros nomes para a gente chamar essas enzimas. E começando a nossa lista de medicamentos tarja preta, utilizados para dormir que podem afetar o fígado, nós temos aqui os benzodiazepínicos, pessoal. Os benzo são o famoso diazepam, clonazepam. Então são os famosos medicamentos que terminam em zepam, diazepam, tá? Então esses medicamentos, eles podem afetar o fígado, tá? Lembrando que o clorodiazepóxido é uma das exceções ali que não termina dessa forma, mas ele também é um benzodiazepínico e normalmente as pessoas tomam ele, né, por manipulação, mas ele também é um benzodiazepínico. Esses medicamentos, quando utilizados para dormir, raramente vão causar uma cirrose no paciente, mas eles podem levar o paciente a acabar desenvolvendo uma hepatite medicamentosa, principalmente se é um paciente que já consome muita bebida alcoólica, e é importante falar que os benzo nem deveriam estar sendo consumidos junto com a bebida alcoólica, ou se é um paciente que já tem algum grau de lesão no fígado. Então, somou um dano hepático com um remédio que talvez pode causar essa hepatite medicamentosa, aí o paciente tem mais chance. Mas não é todo mundo que acaba, né, tendo esse problema. Outra coisa que eu queria adicionar aqui para vocês, os benzodiazepínicos, né, clonazepam, por exemplo, não deveriam ser os medicamentos de escolha para dormir. Tem muito paciente que toma para dormir porque algum colega passou para ele, eu tomava isso aqui, ó, não tomo mais, ou eu tomo isso aqui, toma um comprimido, ou ele consegue comprar sem receita na farmácia, o que não deveria acontecer. E eu sei que muita gente vai aparecer, principalmente farmacêutico, falar assim, não tem como vender sem receita. Pessoal, eu conheço paciente que consegue comprar sem receita. Acontece, tem muito remédio que só vende com receita, mas o cara vai lá e não sei como consegue comprar sem receita.
tá? Eu já vi muito paciente tomando remédio, ele fala assim, eu consigo comprar numa farmácia lá perto de casa. Então ele acaba comprando remédio. Esses remédios causam dependência, o paciente vicia. E aí, pra soltar, é igual droga mesmo. O paciente começa a ter sintomas quando ele tenta parar de tomar. Às vezes ele começa a ter crise de ansiedade quando ele para de tomar. Então cuidado, essas medicações aqui não deveriam ser as primeiras escolhas ali pra dormir. Tem outro grupo de medicamento que também pode causar problema no fígado, que são os hipnóticos do tipo Z. Quem são eles? Exemplo, o principal, o Zolpidem, mas também tem a Zopiclona, tá? A Zopiclona. O Zolpidem e a Zopiclona são medicamentos que eles acabam causando problema no fígado, porque eles podem causar uma hepatite chamada hepatite colestática. O que é isso? Eles vão paralisar a bile que está viajando dentro do fígado. Pessoal, a bile é um líquido esverdeado que o fígado produz, cheio de dejetos metabólicos, ou seja, restos do metabolismo do corpo e sais biliares. Isso ele joga para dentro do seu intestino. As fezes só tem a cor que elas têm, aquele meio amarronzado, por causa da bile. A bile vai lá, se mistura, né, com o bolo alimentar que está ali dentro do intestino, que a gente já chama de quimo, tá? E ela mistura naquilo ali. Quando ela mistura, ela começa a dar coloração para as fezes, porque a bile tem uma substância chamada bilirrubina, que é um pigmento natural. Esse pigmento pinta literalmente as fezes. Então o que acontece? O paciente ele começa a ter paralisia da via biliar, né, dos caninhos que transportam esse líquido para o intestino, não consegue mais eliminar e aí começa a inflamar o fígado. E aí dá essa hepatite colestática, tá? O paciente começa a ter, não consegue mais liberar, né, essa bile, inflama o fígado dele e a bilirrubina começa a acumular no corpo, dando aquela coloração amarela de pele e mucosa que a gente conhece como icterícia. Então é isso que vocês estão vendo aí nessa imagem, o paciente todo amarelão. Então esse é um problema dos medicamentos desse grupo. Acontece em todo mundo? Não. É uma condição que não é muito frequente. Outro grupo de medicamentos que pode causar problema no fígado são os antipsicóticos sedativos, como por exemplo a quetiapina, a olanzapina. Esse aqui é outro grupo de remédio que normalmente o médico não dá para o paciente para dormir, tá? Mas é um remédio que tem efeito sedativo e além disso ele é um medicamento antipsicótico. Então se o paciente ele tem, né, psicose ou então um paciente que já tem histórico de tratamento para psicose e começou a ter problema de insônia, a gente pode dar essa medicação, porque ele vai tratar as duas coisas, né? Então, a olanzapina, por exemplo, a quetiapina, além de resolver o problema da psicose do paciente, pode resolver também o problema da insônia. Só que essas medicações, elas podem causar elevação daquelas enzimas do fígado que nós falamos, assim como o grupo anterior. O Zolpidem que eu falei para vocês, ele também pode causar esse problema de aumento de enzimas, tá? E aqui também pode acontecer, pode ser um aumento de enzimas transitório. Mas este grupo de antipsicóticos causa também a esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura no fígado, é o famoso fígado gorduroso. Então, um dado importante, se você tem um paciente, você é médico, com esteatose hepática, tem que ter cuidado com essas medicações, porque elas podem piorar o grau de esteatose hepática do paciente. Esse grupo de remédio também pode causar cirrose, e aí é um problema muito grave, só que em pacientes que já têm eventos de lesão no fígado, ou seja, é um paciente alcoólatra e está tomando essa medicação, né? Um paciente que já toma medicações que são hepatotóxicas ou intoxicou alguma vez o fígado dele, sei lá, tomou paracetamol demais ou toma anti-inflamatórios demais, isso machuca o fígado e aí além disso ele toma o antipsicótico. Aí a gente tem um risco muito maior de aparição de cirrose no paciente. E dois remédios que têm risco muito maior de causar problema no fígado é o valproato de sódio e a carbamazepina. Ambos são muito hepatotóxicos, principalmente o valproato de sódio. O valproato de sódio, para você que não sabe, é um medicamento utilizado muito na bipolaridade, né? Aquela condição onde o paciente normalmente ele transita muito ali entre ansiedade e depressão, mas principalmente aquele paciente que ele tem uma sensação de grandeza muitas vezes, né? Aquele paciente que tudo que ele faz é incrível, né? Tudo que o paciente faz é o melhor, ele fala que ele é, digamos que é um adulto jovem universitário que tem bipolaridade. Ele fala que ele é o melhor aluno, que ele é o mais incrível, que não tem ninguém melhor que ele, que todo mundo é burro além dele, só que você sabe que ele não tem a maior nota da sala, você sabe que ele não é o mais esforçado, você sabe isso aí, mas na cabeça dele, ele tem esse senso de grandeza, tá? Não que todo paciente seja assim, mas é uma característica muito importante do paciente com bipolaridade. Ele tem essa característica, porque é um transtorno psiquiátrico, tá? É um transtorno ali que o paciente acaba tendo e a gente pode tratar utilizando o valproato de sódio. Problemas do valproato, né, que ele é muito tóxico. Ele acaba causando problemas como, por exemplo, o problema no fígado. E tem a carbamazepina, que eu comentei para vocês, que além de
todo esse problema no fígado, ela é uma medicação que ela também se utiliza para aqueles pacientes que têm, por exemplo, convulsão, mas alguns pacientes acabam tomando a carbamazepina por indicação também de médicos quando eles têm problemas como enxaqueca. Doutor, eu tomo um remédio que você falou aí no vídeo, estou preocupado. E agora? Primeiro, calma, isso aqui não é um vídeo para você se desesperar, sair jogando seu remédio no lixo, começar a gritar para tudo que é lado. Não, vamos com calma. Você tá com sintomas de problema no fígado? Quais são os sintomas de problema no fígado? Pele toda amarela, dor abdominal, principalmente na região de cima do seu abdômen, região que fica na frente do seu estômago, que a gente chama de epigastro, fica logo em cima do seu umbigo, e região aqui da direita, né, do lado direito da boca do estômago, que a gente chama de hipocôndrio direito. Tá com dor nessas regiões? Você percebeu essa coloração toda amarela? Suas fezes estão esbranquiçadas? Então percebeu que sua urina tá com uma coloração muito escura? Pronto, tem muito risco de você estar com um problema no seu fígado. Então tá na hora de você ir no médico, conversar com ele sobre as medicações que você tá tomando. Não para o remédio de uma vez, tem muito remédio que causa efeito rebote, ou seja, quando você para de tomar, o quadro fica muito pior, como por exemplo os benzodiazepínicos, né? O paciente às vezes, ele só tinha dificuldade para dormir, aí foi lá e ficou viciado em clonazepam, toda noite. Aí ele para de tomar, ele tem crise de ansiedade, ele tem síndrome do pânico, né? Ele tem um monte de ataques relacionados à ansiedade. Então não pare de tomar de uma vez, vai no seu médico para ver se é realmente esse remédio o causador, para você poder fazer a troca da medicação. E muito importante, obviamente, tomar bastante água, se hidrata bastante, pratica atividade física, isso vai ajudar também a fazer uma boa limpeza do seu organismo. E esquece aquelas receitinhas mágicas que prometem limpeza hepática, a famosa limpeza hepática que, graças a Deus, parou de viralizar tanto na internet, mas tem muita gente ainda que aparece em consulta falando sobre a tal da limpeza hepática. Não faz isso não funciona, fica tomando um monte de coisa para depois fazer fezes duras, com umas bolas estranhas, não acredita nisso, tá? Ficar tomando óleo e um monte de mistura estranha vai fazer suas fezes ficarem todas estranhas mesmo, e seu fígado não vai ser limpo de forma nenhuma. Vocês viram como o fígado funciona? Eu falei que a gente absorve coisa do intestino que vai pro sangue e do sangue pro fígado. Não tem como a gente tomar uma coisa, limpar o fígado e continuar saindo pelas fezes. Não faz sentido, tá? Então não faz limpeza hepática. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falei um pouquinho mais do que deveria, era para fazer um vídeo mais curto para vocês, mas acabei me alongando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixe o seu curtir, deixe o seu comentário, comente também de onde você está assistindo esse vídeo, que é muito interessante, e deixe sua dúvida também ali sobre qualquer assunto. Você toma alguma dessas medicações que eu listei aqui? Já passou por algum problema no fígado relacionado à medicação? Deixe seu comentário que eu vou gostar de ler o comentário de todos vocês. Nunca se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel